Bom, pessoal, então a gente viu duas formas de resolver esse tipo de problema, né? Vamos focar então, vamos resolver o A15 pela aquela forma mais simplificada em que você considera os dois blocos sendo um só para achar a aceleração primeiro. Vamos lá então. Olha só, vamos focar no enunciado. Então você tem dois corpos de massa MA, vamos resolver o A15. MA igual a 4 kg, MB igual a 2 kg, estão em contato e podem se deslocar sem atrito sobre um plano horizontal. Então não tem atrito. Sobre o corpo A, age a força FA de intensidade de 12 newtons. Sobre o corpo B, age a força FB de 6 newtons, conforme a figura abaixo. Então você tem aqui 6 newtons e aqui corpo A sendo empurrado com 12 newtons. Olhando para esse diagrama, quem que você acha que ganha aqui esse cabo de guerra? Obviamente vai ser essa força de 12 newtons, ou seja, a gente espera que o sistema vai acelerar para cá, porque a força resultante, obviamente, vai dar nessa direção aqui. Perfeito? Mas aí, o que ele quer, na verdade, né? Ele quer que você calcule a aceleração do conjunto e a intensidade que um corpo exerce no outro. Bom, como que a gente pode proceder então? Primeiro, para calcular a aceleração, você pode adotar aquela estratégia de considerar os dois blocos como um só. Ou seja, a gente vai adotar que esses dois blocos, MA e MB, é um bloco C, cuja massa desse bloco C é igual à soma das massas do A com B. O MA vale 4, o MB vale 2, como a gente pode ver aqui. Então vai ficar MC com 6 kg, perfeito? Com 6 kg. E nesse bloco C vai atuar essa força de 12 newtons para cá e uma outra força de 6 newtons para cá. E aí, gente, você pode adotar um referencial assim, ó. Uma vez que você fez o diagrama de forças, você sabe quais são as forças principais que atuam nesse bloco? É claro, de novo, você tem a normal e tem também a força-peso. Só que nesse contexto desses problemas de planos na horizontal, essas forças elas simplesmente se cancelam. E a gente só vai se preocupar com as forças ao longo de x. Porque nesse tipo de problema, essa é a direção que o sistema vai acelerar e, portanto, a direção que o sistema vai... como posso dizer, vai desenvolver o movimento, né? A questão, gente, é o seguinte. Outro ponto que faz com que a direção Y não seja tão relevante, é o fato de não ter atrito. Porque, como a gente viu na aula passada, a força de atrito depende da normal. E nesses problemas que tem a força de atrito, aí você tem que calcular a normal para saber quanto que vale o atrito antes de resolver. Mas como aqui não tem atrito, você não precisa olhar para essa direção Y, porque simplesmente é irrelevante nesse caso. Mas perfeito, vamos focar aqui então. Então, qual que é a força resultante ao longo de x? Bem, lembra daquela ideia. Se as forças apontam no mesmo sentido e direção do eixo que você está considerando, elas vão ganhar um sinal de mais quando você for somar. E forças contrárias, no sentido contrário ao seu eixo, vão ganhar um sinal de menos. Então aqui, como essa força que atua no bloco A, FA, aponta na direção do eixo X, no mesmo sentido, ela vai ganhar um sinal de mais, ou seja, FA, e essa FB aqui, que atua no bloco B, que é essa força aqui, está apontando na direção contrária ao eixo Y, o eixo X, perdão, por isso que vai ganhar um sinal de menos. Vai ser igual a massa do corpo, que no caso é o bloco C, que você está simplificando, vezes a aceleração que ele vai sofrer. Bom, FA vale 12 e FB vale 6. A massa do bloco C vale 6, então no lugar de MC eu coloco 6, vezes a aceleração. Quanto que vale 12 menos 6? 6, igual a 6 vezes A. Qual o número que multiplicado por 6 vai dar 6 também? Obviamente, A tem que ser igual a 1. Então, A é igual a 6 dividido por 6, que é igual a 1 metro por segundo ao quadrado.
Aqui seria equivalente a passar esse 6 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Perfeito? Beleza, então. Então eu achei que o A vale 1 metro por segundo ao quadrado. Então você respondeu a letra A. Perfeito. E agora, como é que eu calculo a letra B? Bom, para eu saber as forças que um exerce no outro, nota o seguinte, gente. Olha só, presta atenção. Aqui, quando você substituiu pelo bloco C, você só fez um macete, certo? Para reduzir o seu trabalho na hora de calcular a aceleração. Mas o problema real que tu quer resolver é esse aqui. É o problema de 2 blocos, não o problema de um bloco só. Então, para você saber a força de interação que um bloco exerce sobre o outro, você tem que voltar para o seu problema original. Não tem como correr. Tá certo? Então, vamos voltar para o nosso problema original e vamos fazer o diagrama de corpo livre do bloco A, só para vocês verem aqui como é que vai funcionar. Então, o bloco A, no bloco A você tem a força FA de um agente externo, mas ao mesmo tempo você tem a força que o B exerce no A, que é a força de interação que o B exerce no A. Sim ou não? Perfeito. Aí, claro, você tem a normal do A aqui, você tem o peso do A, só que aqui não importa, lembra? Estamos focando na direção X. E no caso do bloco B, quais são as forças que atuam? Você vai ter a normal e o peso, né? Vou só colocar aqui para vocês saberem que elas estão lá. Tem a força que o B experimenta de um agente externo, que é essa força aqui, ó. Essa força aqui. E também tem a força que o A exerce no B. Nota, de novo, essas duas forças, FBA e FAB, elas têm o mesmo módulo. Então eu posso escrever assim, ó. Elas têm o mesmo módulo. Tem só sentidos opostos. Um aponta para a direita e o outro aponta para a esquerda. Perfeito. Então, gente, a gente pode simplesmente olhar para um dos blocos para saber qual que é a força que um exerce sobre o outro. Por exemplo, eu posso usar o bloco A. Porque no bloco A, de novo, se você tem o eixo X da esquerda para a direita, assim, quem que ganha o sinal de mais? Você vai ter FA no bloco A, hein? Vamos focar no bloco A. O bloco A ele está sujeito à força FA. Como ela está apontando na mesma direção do eixo X, ganha um sinal de mais. FBA aponta na direção contrária ao eixo X, ou seja, para a esquerda, enquanto o eixo X está orientado para a direita, por isso que ganha esse sinal de mais, de menos aqui, ó. Tá bom? Perfeito. Isso é igual a massa do A vezes a aceleração. Muito bem, quanto que vale o FA? O FA vale 12 newtons. Então já substitui aqui. Quanto que vale o FBA? Não sei, é o que eu quero. Quanto que vale a massa do A? A massa do A vale 4. E quanto que vale a aceleração? Bom, a aceleração a gente calculou antes. A aceleração do A vai ser a mesma aceleração que a gente encontrou na primeira etapa, quando a gente reduziu os 2 blocos a um bloco só. Isso facilitou um monte a nossa vida. Então, no lugar do A, eu vou colocar 1, porque eu já calculei no item A, perfeito? Então, eu tenho que resolver agora essa expressão para a força BA. Como é que eu faço isso? Bom, eu posso passar esse 12, que está com sinal de mais, ele vai para o outro lado como? Negativo, né? Então, menos FBA vai ser igual a 4 vezes 1 que já estava lá, mantenho ele lá, menos 12. Olha, eu tenho 4 e subtrair 12, ou seja, vai ficar menos 8. Perfeito? Eu tinha 4 de saldo no banco, e aí eu arrumei uma dívida de 12. Qual vai ser o saldo? Menos 8. Então, menos FBA é igual a menos 8. Nota o seguinte, esse sinal de menos pode cortar, sim ou não? Pode cortar, e aí o FBA vai ser simplesmente 8 newtons. Por que é necessário você cortar esse sinal de menos? Porque você não está interessado no menos FBA. Você quer o FBA positivo. Então você multiplicando por menos 1, os dois lados aqui,
você obtém quanto que vale o FBA, e essa é um outro problema resolvido, perfeito?